Muito boa noite, meus amigos. Bem-vindos à nossa live das quintas-feiras, do nosso Encontros com o Clínico Geral. Hoje à noite nós vamos abordar um tema muito sensível, que é a queda livre, né? A queda da própria altura, ou queda de alguma altura, que acontece com alguma frequência na terceira idade. Nós estamos falando de um assunto muito importante, porque junto com a pneumonia, a queda na terceira idade são uma das causas mais frequentes de morte nessa faixa etária. Então é um assunto que merece a nossa atenção e merece toda a nossa atenção quanto à prevenção, as coisas que nós podemos fazer para evitar isso aí. Porque o tratamento é basicamente preventivo, né? A conduta, o manejo é basicamente preventivo, né? Porque uma vez que a queda aconteça, você tem que contabilizar o prejuízo, né? Ter tido muita sorte de não ter tido nenhuma fratura, nenhuma pancada forte no crânio, nenhuma hemorragia cerebral, nenhuma perfuração de costela, fratura de costela que perfurou o pulmão, enfim, tudo pode acontecer de uma queda, né? E então nós temos que falar sobre a prevenção, né? O que acontece? Por que as quedas são mais frequentes na terceira idade, né? Primeiro, a questão da sarcopenia, né? Muitos já sabem, alguns que ainda não têm ideia disso, vão relembrar, que depois de uma certa idade, a partir dos 35, 40 anos já, nós temos uma certa redução da massa muscular estriada, aquela que a gente usa quando quer ir a algum lugar, quer fazer uma força, que é os músculos que dependem da nossa vontade. E mesmo que você faça ginástica, atividade física, essa sarcopenia vai acontecer, logicamente menos intensamente para quem tem atividade física regular, né? Para quem é sedentário vai acontecer de uma maneira muito rápida e às vezes atrapalhar em muito a qualidade de vida. Vou lembrar que outra coisa são a dificuldade de mobilidade, as doenças, as comorbidades que aparecem, tonteira, o labirinto um pouquinho atrapalhado, a pessoa tem uma certa dificuldade de equilíbrio, diminui a força na perna, enfim, para levantar a perna tem que fazer mais esforço, tropeça com mais facilidade. Tudo isso contribui para que isso aconteça na terceira idade. E, ao contrário do que se pensa, esses acidentes ocorrem com muito maior frequência em casa do que na rua, em ambiente de trabalho. Basicamente, a grande maioria acontece em casa. E principalmente no banheiro, que é um dos lugares mais perigosos, que nós vamos trocar algumas ideias a respeito disso. Por que no banheiro? Porque você precisa entender que, por exemplo, é muito importante que o chão do banheiro esteja sempre seco. Cuidado com a questão da umidade, do box que não fecha direito, o chuveiro, a água respinga para o chão do banheiro, você sai do box, pode escorregar quando pisa no chão. Evitar tapetes de deslizar no banheiro, usar só tapetes de borracha, de preferência com ventosa, dentro do box e no piso do banheiro, para ele segurar bem no chão, para evitar o deslize, né? o escorregar e o cair, porque as consequências são imprevisíveis, né? Os calçados em casa, você deve evitar andar de chinelo. Chinelo pode ser confortável, é bom no calor, que é mais fresco, tudo, mas você volta e meia, perde o equilíbrio, tropeça no chinelo. Andar de meia, então, nem pensar. Isso aí, a chance de você deslizar com o meia é muito maior do que até descalço. Então, uma sandália, tipo sandália franciscana, que tenha um reforço no calcanhar, que seja confortável, um solado grosso de borracha, para que você pise macio e que tenha um solado também com bastante aderência ao chão. Tudo isso é muito importante, né? No banheiro, voltando à questão do banheiro, é importante que você coloque as barras de apoio, né? Quando você tomar banho dentro do box, você pode se segurar, usar um banquinho apropriado para o box do chuveiro. Às vezes é difícil ficar muito tempo em pé, então se senta para fazer o seu asseio das partes íntimas da perna, do pé, que às vezes é difícil fazer, e pensa que tem que ficar sobre uma perna só, e a chance de você escorregar e cair é grande. E de uma maneira geral, em casa, né, os conselhos assim,
muito importantes. Se você for subir ou descer a escada, sempre segure no corrimão. Nunca deixe, às vezes é um milésimo de segundo, um átimo de momento que você se distrai, tropeça, não alcança o degrau, ou tem uma leve desequilíbrio, uma tonteira, e quando você vai ver, você já está no chão, e aí tem que contabilizar o que aconteceu, que pode ser muito grave realmente. As pessoas que tomam anticoagulantes, medicamentos antiagregantes para doenças cardíacas e cerebrais, para afinar o sangue, entre aspas, quando tem pancadas fortes em qualquer lugar do corpo, há uma formação de hematomas, equimoses, hemorragias, então essas pessoas têm que tomar muito cuidado, até para fazer a barba, porque pode sangrar com muita frequência. Então, tudo isso é muito importante, né? Outra coisa, não ficar longos períodos em pé, senta de vez em quando, não fica forçando, né? E não se levantar de manhã cedo, principalmente da cama, de uma vez só. Isso, você pode ter um tipo de hipotensão postural, você passou o tempo todo deitado, quando você vai ficar em pé, a pressão tende a cair, o sangue deve ir para o pé. Aquele mecanismo de autorregulação automático que na adolescência, no adulto jovem, é automático, dura menos de um milissegundo, no idoso pode levar algum tempo, então ele pode ficar alguns segundos com pouco sangue no cérebro, ele pode perder a consciência, ou ter uma tonteira, uma lipotímia, um pré-desmaio e cair. E, de novo, as consequências podem ser bastante imprevisíveis e desagradáveis, né? Outra coisa que podendo colocar é interessante usar as lâmpadas de acendimento automático quando você entra no recinto. Se você evita entrar no recinto escuro, procurar o interruptor, você saiba onde é que seja o interruptor, que é a sua casa, mas você vai ter que procurar no escuro, de repente você tem alguma coisa que você botou no chão, que você não se lembra, tropeça naquilo. Então, acender automaticamente, você já entra no recinto claro, que ele é iluminado, e a chance de você tropeçar e cair reduz muito, né? Então, qual é a coisa mais importante para prevenir isso? É a atividade física, são os exercícios que devem ser feitos com orientação médica do seu clínico, do seu ortopedista, do seu fisioterapeuta, do seu fisiatra. Veja os exercícios que você pode fazer, principalmente os exercícios que fortalecem a musculatura anterior da coxa, o quadríceps, que ele que segura a gente em pé. E se você tropeçar ou escorregar, ele que segura você mais tempo em pé antes de você perder o equilíbrio e cair de maneira imprevisível, né? Então isso é muito importante. Se você não tem disciplina para fazer, se você tem disciplina, aprenda os exercícios e faça todos os dias, no mínimo 5 vezes por semana. É muito importante. Não deixe de fazer por nenhum motivo. Se você acha que não vai conseguir fazer, contrata um fisioterapeuta, um personal orientado por um médico também, sempre por orientação médica, para que ele faça com você os exercícios que você não consegue fazer sozinho, mas não deixe de fazer. Como sempre a gente diz, é muito melhor prevenir do que remediar. Tudo que tem prevenção, vamos prevenir, porque você nunca sabe o potencial maléfico e maligno de uma queda que pode resultar até em morte. Ok, meus caros? Um abraço para vocês, uma boa noite, um bom fim de semana. Na próxima quinta-feira voltamos com outro tema que será anunciado na segunda ou terça-feira. Até lá, um grande abraço para todos.